ao vivo. Opa. Boa noite, prezados. Boa Muito noite. boa noite. Boa noite. Mais uma vez, uma live, tendo a honra e o prazer de trazer grandes estrelas do direito tributário. E hoje nós temos duas estrelas, uma já conhecida aqui para todos aqui, e uma outra enorme estrela que está iniciando aí conosco, espero poder contar mais vezes, que é o professor Edmar Andrade Filho. O professor Edmar é mestre e doutor em Direito Tributário, autor de inúmeras obras. Em relação ao assunto de hoje, imposto de renda, ele tem esse clássico, eu até tenho aqui. O famoso livrão, né, Edmar? O famoso livrão, né? O famoso livrão. Famoso livrão Imposto de Renda das Empresas, que é o clássico do clássico. Né? 13ª edição. A 14ª está sendo parada pelo vírus. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2019, né? Não, 2018. A próxima edição está pronta, está na editora, mas eles reprogramaram isso aí, talvez saia no segundo semestre, ou então será só no ano que vem uma outra versão. E aí, já com o regulamento do imposto de renda, que essa aí está no... Isso aqui não tem, está no regulamento de 99. Isso, exatamente. O professor Pedro Anan, que já é a terceira ou quarta vez que está conosco. Terceira. Professor Pedro Anan, que tem esse livro aqui, que já está se tornando até um clássico, obrigatório para quem é advogado. Tem que ler e reler, até porque é fininho, 120 páginas. Eu fiz facinho para leitura fácil. Meu eterno professor Pedro Anan, já tive várias aulas com ele, eu aprendo muito contabilidade, o pouco de contabilidade, né, um pouquinho que eu sei, foi graças ao professor Pedro. Não dá para você ler o livro do professor Edmar sem ter noções básicas de contabilidade. Isso é básico, né? Sim. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para vocês dois, para que nós possamos ouvir, né, a opinião importante, principalmente do professor Edmar, claro que junto com o professor Pedro, óbvio, nessa noite, e para responder duas perguntas fundamentais, né? Trazendo aqui o assunto Covid, que infelizmente está na moda, e nesse tempo, né, desse vírus, as despesas com doações para entidades beneficentes são dedutíveis para imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido? E quais seriam, então, os requisitos que devem ser observados para a dedutibilidade dessa despesa? Claro que nós vamos falar de uma forma geral, mas focado para responder essa pergunta. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Edmar Andrade. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado, professor João Paulo, professor Pedro Anan, pelo convite. É uma satisfação revê-lo forte. Estamos aqui em São Paulo, confinados, como talvez todos estejam, né? E então é uma satisfação muito grande falar sobre um tema atual, né? É um tema numa circunstância ruim, mas as coisas acontecem e os temas aparecem e nós temos que debatê-los, apresentar nosso ponto de vista. Evidentemente, não somos aqui os donos da verdade, mas vamos apresentar o nosso ponto de vista sobre esse tema importante. Doutor Pedro e doutor João Paulo, essa questão da dedução das despesas de doações, se a gente for olhar lá no regulamento do imposto de renda, ele diz o seguinte: olha, se você doou para entidade formalmente constituída e que tem uma finalidade social, essa despesa seria dedutível. Mas o que nós estamos vendo aqui é algo um pouco diferente. São doações que são feitas diretamente a pessoas, pelo menos nos casos que eu vi, né? Que são feitos diretamente a pessoas que não passam por entidades formalmente constituídas
são doações que são feitas em dinheiro, em material, a órgãos públicos. Algumas empresas elas pedem que as pessoas dos órgãos públicos, os profissionais de saúde, por exemplo, retirem ou vão lá e entregam isso, e sem passar por nenhuma doação formal para essas entidades. Existem questões relacionadas à deduzibilidade de despesas, por exemplo, de empresas que resolveram manter os salários das pessoas que estão confinadas, que não puderam trabalhar, dentro ou fora daquele regime de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Algumas empresas assumiram o compromisso social de pagar esses salários, e aí surgem essas questões relacionadas à dedução dessa despesa. Mas existem também outras consequências importantes, que aí nós vamos ouvir o professor Pedro. Por exemplo, uma empresa que ela não fabrica máscara, mas, de repente, ela destina um espaço na sua produção para fazer alguma coisa que ela nunca fez. Uma empresa de bebida que, por exemplo, faz uma adaptação na sua produção para produzir álcool gel, que será doado, não será vendido, será doado para entidades públicas, a pessoas particulares, a caminhoneiros, a pessoas menos favorecidas. Então, essas empresas elas adquirem insumos, adquirem mercadorias necessárias a essa fabricação, e esses produtos não serão vendidos, eles serão doados, né? E a questão que surge aqui é saber, bom, mas nós vamos ter que estornar os créditos de PIS/COFINS, ou não podemos registrar esses créditos de PIS e COFINS relacionados a esses insumos utilizados na fabricação dessas mercadorias que serão doadas? Então, essa é a segunda pergunta para o Dr. Pedro. Então, eu vou tentar agora, de uma forma bastante rápida, dar a minha opinião sobre essa dedutibilidade dessas despesas fora do texto do regulamento do imposto de renda, que é o caso mais comum, é o que eu tenho visto por aí. E vou falar também da questão do salário, que do salário nós não temos regra, né? Essa minha pergunta já me foi feita por várias pessoas, e eu disse que a regra do regulamento do imposto de renda para doações, ela não foi feita para essa circunstância que nós estamos vivendo. E essa circunstância que nós estamos vivendo é uma circunstância especialíssima, porque as empresas elas não estão simplesmente abrindo mão, fazendo doações protocolares, nem com o objetivo de angariar a simpatia da sociedade. As empresas estão, na verdade, fazendo doações de socorro a pessoas que estão em condição vulnerável, né? Em condição vulnerável, seja economicamente e seja espiritualmente. As pessoas estão hoje confinadas, elas estão aterrorizadas, com medo da vida, com medo do futuro, com medo da economia, com medo da doença. Então, eu vou repetir o que eu disse aqui numa live que nós tratamos desse assunto, que eu disse que essas doações, elas não podem, ninguém pode ter um pingo de dúvida com relação à dedutibilidade dessas doações, porque essas doações, elas são, na verdade, elas são atos de amor. Atos de amor o dia que nós tivermos alguma dúvida de que um ato de amor, mesmo vindo de uma empresa, que um ato de amor não é normal, né, para a gente pegar a palavra da normalidade do regulamento do imposto de renda, nós estaremos numa condição humana
muito pedestre, muito abaixo do razoável. Então, eu considero que essas doações, quer dizer, que sejam feitas para pessoas ou diretamente para o poder público, elas não podem ser consideradas, não é possível que alguém tenha dúvida com relação à dedutibilidade delas, porque são prestações sociais de socorro para pessoas que estão apavoradas, que estão aterrorizadas, que estão necessitadas. Então, de modo que eu não vejo como a gente possa tentar discutir isso. Se a gente olhar para o texto frio da lei, essas doações elas não estariam lá no texto da lei. Agora, eu aprendi com Miguel Reale lá atrás, que ele diz o seguinte: olha, você é um intérprete, você tem que ficar de olho no tempo, no que acontece com a circunstância do direito. A circunstância da interpretação do direito, ela tem um valor, é algo que você não pode desprezar. Então, o que eu tenho dito é que aquela norma que trata daquela doação, ela trata para uma situação normal, uma situação de normalidade. Quando nós estamos numa situação de anormalidade, a regra de calibração ela tem que ser outra. Aí nós temos que olhar para a Constituição, por exemplo, para a Constituição que consagra, que exige, que manda que as empresas cumpram uma função social. A propriedade deve cumprir uma função social. O Código Civil diz que a empresa, o Código Civil ele repete a Constituição dizendo o seguinte: olha, qualquer propriedade, inclusive a empresa tem uma função social. A Lei 6.404 também fala essa mesma coisa. Então, de modo que aquela regra fria do regulamento, me parece que ela não serve nesse momento, porque ela não foi feita para esse momento. Nesse momento, nós precisamos nos socorrer, nós intérpretes, temos que nos socorrer de outras regras, de outros princípios. E olhando para o princípio, olhando para a Constituição, eu não vejo como a gente possa ter alguma dúvida relacionada a dedutibilidade dessa despesa. Essas são as minhas primeiras considerações. Eu concordo com você, Edmar. Inclusive, né, até a gente conversou um pouquinho disso na nossa última live, né, João? Quando a gente falou de insumo PiscoFins, que hoje muitas empresas estão gastando muito dinheiro com material de higiene, né? Então, máscaras, álcool gel e outras coisas mais. Isso aumentou significativamente, né? Então, existe uma necessidade realmente de adequar as interpretações a essa realidade. Eu concordo com você, Edmar. E que a gente tem, né? Você tem a questão social, que as empresas precisam incentivar os funcionários, as pessoas a se sentir menos deprimidas em casa. Eu vi exemplos que nem o McDonald's, né, doou não sei quantos lanches para os hospitais, enfermeiros. A Ambev pegou a parte da sua linha de produção, dentro do que você falou, e fez álcool gel. A Heinz, né, aquela de produtos que faz ketchup, né, tá pegando também parte da sua linha para poder fazer doação para o funcionário. Aí você tem a questão social, que hoje é importante. Tem uma questão legal, que a legislação não foi preparada para isso, né? Porque nós nunca nos deparamos com uma situação dessa, envolvendo quase uma guerra, né? E tem a questão moral, né? Que acho que seria imoral algum fiscal autuar uma empresa nessa linha. Só que a gente sabe, né? Entre a realidade e a prática é uma coisa distinta. O problema não é que hoje, né, Edmar, daqui a 4 anos, 11 meses e 29 dias, vai vir lá o camarada, esqueceu de tudo isso, ele esqueceu porque ele não está sofrendo muita consequência, porque ele está recebendo o salário dele, porque ele é concursado, ele não está sentindo, não está precisando daquela ajuda, né? Uhum. Ele vai chegar na empresa que ele precisa cumprir a meta, você tem que te autuar, eu tenho que lavar o auto de infração, e vai, como você gosta de usar o termo, né? Vai cascar o nabo na empresa, vai vir aquele auto de infração, né? E a gente sabe que até chegar no eventual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou no Tribunal Estadual, e às vezes o julgador, né, ele vai esquecer de tudo isso e vai
aplicar a lei, né? Os seguros da lei, né? E isso eu acho que é um problema que as empresas que hoje elas estão socorrendo as pessoas, elas estão agindo com o coração, acho que seria imoral alguém atuar alguém nessa linha, mas o problema é que pode acontecer lá na frente. Então, realmente, e a nossa legislação não está adequada para essa realidade. Né? Ô Pedrão, e você acha que tem que se tornar os créditos dos insumos ou dá para manter isso? O que você acha? Bom, sendo conservador, Edmar, se você pegar a lei... te abraçar agora? Não. Eu vou na linha do que você falou também. A legislação não tem essa previsão. A lei não fala. A lei, o que é que ele fala? É princípio da não cumulatividade. Então, para ser não cumulativo, você tem que ter o faturamento, tem que ter a receita, você tem que ter o custo, né? Nesse caso, você não vai ter receita correspondente. Então, se eu pegar o sistema, como está posto, eu diria, você tem que se tornar. Mas do ponto de vista moral, né, ou social, eu diria, a empresa não tem que estar fazendo isso, né? Eu acho que aí a situação é até um pouco melhor que a do imposto de renda, Pedro, porque se você vai lá na regra do estorno, ele fala que você não tem que estornar nada, não. Você só estorna em caso de furto de mercadoria. Não, é verdade. Então, quer dizer, você primeiro não tem você não estaria indo contra uma norma expressa, como é o caso do imposto de renda, por exemplo. Né? Sim. Mas eu concordo com o seu raciocínio sistemático, está perfeito, é isso mesmo. Então, você não teria uma norma expressa que te manda estornar, né? Então, e além disso, você tem essa questão que nós hoje nós não podemos olhar para abrir nenhum livro de direito e tentar extrair dali, daquelas situações corriqueiras, soluções para um caso desse porque, veja, nós já vivemos crises econômicas, já vivemos. Sim. Eu, por exemplo, lembro da última de 2008. A última de 2008 eu estava trabalhando na venda de uma empresa aqui no sul de Minas e estavam lá fazendo a auditoria, due diligence, um negócio grande e tal. E, de repente, começou lá a crise do subprime, o pessoal que estava comprando sumiu, desapareceu do mapa, ninguém achava no telefone, não falavam mais, voltaram depois de 15 dias. Falaram, vamos conversar. E voltamos para a mesa, e aí o sujeito falou, olha, veja bem, o mundo de hoje não é o mundo de 15 dias atrás. É verdade. É um outro mundo, então, é um outro mundo, é uma outra situação, é uma outra coisa. E eles falaram, não, nós vamos fazer um negócio, só que nós vamos ter que sentar e reformatar o negócio. Então, eu aprendi com esse sujeito, que é um empresário. O cara ele era diretor de uma grande empresa de alimentos, né, do Nordeste. E ele veio com toda a calma do mundo e falou, pessoal, eu quero que vocês entendam que o mundo hoje não é mais, o mundo de hoje não é mais um mundo de 15 dias atrás. E nós vivemos hoje numa situação muitíssimo pior. Concordo com você. Muitíssimo pior. Isso aqui é aterrorizante, esse negócio. Chega a aterrorizar as pessoas. Concordo com você. Porque a gente tem aquele sentimento, né, Edmar, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, eu acho que esse é o sentimento quando pior, começou essa história, não sei se você se lembra, há 40 dias atrás, mais ou menos, quando começou a falar, vocês vão ficar em casa, daqui a pouco esse negócio vai passar, nós vamos voltar, vai ficar tudo certo. É isso mesmo. Aí eles vão prorrogando, e hoje, se você pergunta para alguém, fala, quando é que isso vai acabar? Estava previsto para voltar no final de maio, comecinho de junho. Eu já não tenho esperança mais que esse negócio vai acontecer. Eu acho que vai acontecer, mas não parece que vai ser daqui a 1 a 2 semanas. Isso não me parece. Sim, concordo. E se voltar, vai voltar muito devagar, né, Edmar? Se a gente pegar o exemplo que nem os outros países que estão voltando de maneira muito devagar. Mas tudo bem, mas estão voltando, né? O nosso devagar é que parece que ainda vai demorar um pouquinho. Os números de mortes só estão aumentando, então isso está ficando mais feio ainda. Porque o que parece é que o governo está tão perdido, as informações estão tão desencontradas,
que nem eles têm como dar qualquer tipo de expectativa. Isso é verdade, eles estão perdidos mesmo, mas mesmo em outros países em que tem gente mais inteligente que as nossas aqui tomando conta do negócio, eles estão tomando baile, o negócio é feio, cara. Não, pior que é verdade. É feio, o negócio não é brinquedo, não é brinquedo não, como disse a dona Jura. Ninguém sabe, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, é o desconhecido, é um mal desconhecido. Pedro, sim. vou fazer uma pergunta para o Pedro aqui. Pedro, pela sua experiência de CARF, você acha que o CARF, estou falando de segunda instância administrativa, tá? Não estou falando nem da primeira, porque a primeira, claro que perde, né? Não precisa nem discutir isso. Caso venha um auto de infração nesse sentido, você acha que eles ponderariam questões principiológicas a despeito de uma regra? A despeito de uma regra? Eu acho que sim, viu? Dentro do que o Edmar falou, João, assim, a empresa, caso ela sofrer algum tipo de retaliação, né? Algum tipo de atuação imoral, que eu vou chamar de atuação imoral, ela vai ter que fazer um trabalho muito bem feito. E que a gente falou, sempre está falando aqui nas nossas lives, né, João? Não basta simplesmente fazer uma impugnação, jogar lá, jogar petição, esquecer e deixar julgar na RJ e depois de chegar lá no CARF, nem fazer sustentação oral, nem fazer acompanhamento. Eu acho que tem que, na época certa, fazer um memorial, fazer uma sustentação oral decente e lembrar o contexto histórico e realmente trabalhar na questão emocional das pessoas e falar, gente, olha, isso aconteceu naquele momento, está todo mundo em casa, preso, todo mundo passando necessidade, a gente não pode esquecer isso. E mesmo assim, João... Ele teria que fazer um preâmbulo, tem que fazer um preâmbulo situacional. E até mostrar com números, por exemplo, olha, o comportamento da minha receita ele vinha desse jeito. Dos meses que nós estamos falando, ele acabou descendo para esse patamar. Isso. Além do que, as pessoas estavam confinadas em casa e era necessário que a gente descruzasse os braços e tentasse socorrer, isso, na medida do possível, os desafortunados. Né? E aí o que acontece, João? Que eu acho? Fazendo isso, o que pode acontecer, né? Fatalmente, o processo desse, na situação normal, Câmara Superior, né? Na turma abaixo, acho que até conseguiria, Câmara Superior, ia dar volta de qualidade. E dessa volta de qualidade, se manter a regra do desempate, né, para o contribuinte, eu acho que daí o contribuinte teria uma situação favorável. Eu vou até citar um exemplo de um caso que é muito conhecido, não tem a ver muito com Covid, mas tem a ver com uma pessoa muito conhecida, que é o Guga, né? Você lembra do Guga, né? Você acompanhou esse caso, né, Edmar? O Guga foi atuado na pessoa física porque ele tinha uma pessoa jurídica que ele recebia as receitas de propaganda na pessoa jurídica, porque ele transferiu o direito de cessão de uso de imagem na pessoa jurídica, e só que os prêmios da pessoa física, os prêmios recebidos, ele tributava na pessoa física. Então ele fazia uma segregação. O que era a receita da pessoa física Guga do que da imagem dele. E aí houve um julgamento de turma baixa que foi voto de qualidade, que ele acabou perdendo em voto de qualidade, foi para a Câmara Superior, e na Câmara Superior ele perdeu por voto de qualidade. E sim, e esse caso é até emblemático, porque ele foi fazer sustentação oral. Então ele foi falar, né? E assim, e a pessoa que acho que era a relatora no caso, e até falou, não, você fez um trabalho muito grande para a nação, mas mesmo assim você não vai ganhar, porque eu vou negar provimento ao seu recurso. Então, assim, esse é um caso que eu diria que serviria de aplicação para um caso semelhante a esse, né, João? O Guga fez uma sustentação. Ele mesmo fez a Ele fez a sustentação. Foi. Sim, a advogada, no caso, era a doutora Marielbe, fez a sustentação jurídica, né? E ele fez a sustentação emocional. Ele até chorou lá na tribuna, diz que ele chorou. Eu lembro disso. Falando que ele jogava em nome do Brasil. Aí vários conselheiros ficaram emocionados na plateia, aquela coisa toda, mas assim ele acabou perdendo por voto de qualidade. Né? Então, esse é um caso que eu diria assim, na situação que pode acontecer, né? Não digo que vai acontecer, mas pode, né, Edmar? É uma coisa que a gente não sabe, é possível. Depende muito do tamanho da empresa, né? Se é uma empresa grande, se o valor é muito virtuoso, então vai depender muito da situação.
Tem pergunta aí? Tem uma consideração, eu vou ler aqui, até do meu amigo, está aqui com o nome da filha dele, mas é o Andrew, meu amigo Andrew. Ele é um grande conhecedor de tributo, ele é head de inteligência tributária lá da Samarco Mineração. Opa. Ele está aqui, tá assistindo a nossa live, e fez a seguinte consideração: concordo plenamente com o posicionamento da função social da empresa. Todavia, tem surgido uma teoria sórdida de que esses dispêndios têm sido entendidos como despesas de propaganda de um posicionamento positivo da marca perante a sociedade. Foi uma consideração dele, era até bom saber o que o senhor acha disso, professor Edmar. Eu assino embaixo o que ele diz, que é a teoria sórdida. A teoria sórdida. O senhor pode citar depois do livro, ó. Depois o senhor cita, eu estava na live. Exatamente. Mas o problema, né, João Edmar, é isso, né? É que as pessoas, hoje está todo mundo aflito, está todo mundo desesperado, está todo mundo preocupado, todo mundo assim, né? Querendo, né? Ter algum tipo de benefício. E daqui a um tempo vai todo mundo esquecer isso e vai acontecer, infelizmente, as empresas que estão fazendo um trabalho bacana de ajudar o próximo, de esquecer o lucro para poder fazer algum tipo de coisa, e vão falar, né, com esse pensamento sólido, né? Ah, isso foi propaganda, tal, que não sei o quê, você fez por propaganda. Não, ele fez uma questão moral também, né? E quantos não fazem nada, né, Edmar? É uma teoria sórdida, mal cheirosa e imunda. É verdade, é verdade. Assim, só para muitas pessoas aqui, só para situar as pessoas, professor Edmar, se nós estivéssemos, vamos fazer um rápido regresso aqui, tá? Se nós estivéssemos numa situação de normalidade, quais seriam os requisitos de dedutibilidade dessas despesas? Aí ele teria que fazer por intermédio de uma entidade social. Só isso. E limitar o valor a 2% do faturamento. Limitado ao valor do faturamento, um percentual do faturamento, e teria que ser por intermédio de pessoa jurídica social formalmente constituída e com prova de que houve a distribuição, tal. Perfeito. Então, isso aí, essas empresas teriam que ter o reconhecimento de utilidade pública, né, Edmar? Isso, exatamente. Tem lá essa é uma questão também que se coloca muito, se questiona muito, né? Eu dou para um centro espírita, por exemplo, né? Eu dou para, sabe, que não tem o certificado de utilidade pública. Isso é dedutível ou não é dedutível, né? Pois se você for no rigor da lei, se o centro espírita não for constituído sob a forma de uma entidade com essas características, ele seria não dedutível, né? Mas é o fim da picada isso também. Concordo. Como é que tá a jurisprudência do CARF sobre isso? Não tem, porque são pouquíssimos casos. O Brasil não é um país doador, não. A nossa tradição não é. A nossa tradição não é de gente, de empresa doar, não. Até porque 2% por isso que, não é interessante, né? Exatamente. Mas não é interessante, mas também não é. A doação, João, para mim, quando eu digo que ela é um ato de amor, é porque a doação é um estado de espírito, cara. Isso é um estado de espírito. E esse estado de espírito nós não vemos aqui, pelo menos no Brasil. Por exemplo, em outros países, como os Estados Unidos, os caras são campeões nisso, porque eles têm lá, eles têm, evidentemente, eles têm atrativos para fazer a doação, né? Tem um benefício fiscal, né, Edmar? O que a doação é dedutível, né, para eles, né? Exatamente. Então, tem atrativos. E nós aqui, nós não temos atrativos. Então, e nós não temos atrativos e também isso não nos toca, não nos... As empresas elas não se tocam com isso porque elas não têm atrativo, né? Mas enfim, eu acho que primeiro, o que nós estamos vendo aqui hoje é uma coisa diferente. As pessoas estão doando porque elas estão sentindo em casa, né?
isso seja o rico, seja o pobre, seja o remediado, ou mais ou menos, elas estão sentindo na pele as agruras da população. Então, é um pouco diferente aqui, mas enfim. Não existe nenhuma garantia de que não haja uma autuação sórdida, como diz o nosso amigo da Samarco. Porque, veja, vamos pensar aqui numa questão prática, né? Vamos dizer que, de fato, tenha havido essa doação na atual circunstância de Covid para uma pessoa física ou para um grupo de pessoas físicas ou para não entidade social, como tem acontecido, né? Sim. E digamos que ultrapassou em muitos 2%. Digamos que tenha chegado a 5%, certo? Porque pelo que eu vi na televisão, por exemplo, lá a empresa de bebidas lá, que eu esqueci o nome agora, a Ambev, né? Ela, se eu não me engano, ela colocou metade da produção dela para fazer álcool em gel, né? Então, assim, ela vai doar, são milhões e milhões e milhões de litros de álcool em gel. Pode ser que ultrapasse, tá? Eu não sei se ultrapassaria ou não, mas digamos que ultrapassasse esses 2% aqui, certo? Então, nós teríamos aqui uma ultrapassagem objetiva, legal, muito, muito clara, assim, né? Ainda nesse caso, vocês concordariam que deveria ser dedutiva? Para mim, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho, essa redução dos 2% e da limitação a você fazer para uma entidade determinada, ela não serve para o que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é uma outra coisa. Não existe limitação para esse caso, porque é um caso diferente. Se a gente quiser apurar isso cientificamente, né? Cientificamente, a gente tem linguagem para apurar cientificamente isso. Existe na teoria do direito uma figura do direito que chama-se redução teleológica. O que é a tal da redução teleológica? Na redução teleológica, você tem situações de uma mesma norma, ou seja, o mesmo texto, ele é válido numa determinada circunstância e não é válido numa outra circunstância. Ou seja, não é aquela situação de que é válido ou não válido, daquele tudo ou nada, não é isso. Ele diz o seguinte, não, nós temos que olhar o contexto de cada fato. Então, nesse caso aqui, o contexto de cada fato, ele chama algumas coisas que não estão na situação de normalidade. A função social, ela estaria na normalidade também. Ela também estaria lá. E ela está aqui. O problema é que o peso desse princípio, né? Desse princípio da função social, ele recebe o peso de um outro princípio, que é o princípio da solidariedade. Então, esse princípio ele ganha musculatura diferente daquela situação daquela normalidade, como nós falamos. Então, o que nós temos que aprender é exatamente trabalhar com essas categorias, essas coisas que o direito ele permite isso. Eu me lembro que eu li há muitos anos atrás um livro do Miguel Real, eu até citei em alguns trabalhos que eu já escrevi. Ele diz o seguinte: a norma, você tem que ver a norma como algo plástico no sentido de que ela se amolda, ela tem que se amoldar de acordo com a circunstância. Ela não é um tudo ou nada, porque se for tudo ou nada, os robôs vão resolver qualquer problema de direito. Então, ela diz que... Pode falar. Desculpa, porque eu lembrei aqui, eu estou lendo alguns textos de teoria do direito também, e veja, teoria do direito é muito importante, inclusive para imposto de renda, né? A gente não... É para tudo, né? Porque a teoria do direito as pessoas esquecem que antes de ser direito tributário, é direito, né? Eu lembro o Tariq falava muito isso, Tariq Moussalem,
Ele sempre fala, gente, vocês ficam desprezando a teoria do direito e vai estudar processo, e vai estudar direito tributário. Vocês esquecem que direito processual é direito, né? Então, eu estava lendo um artigo agora do Humberto Ávila ontem. Olha que interessante, sobre teoria do direito, claro, ele escreve muito sobre isso, sobre a questão da interpretação, e ele fala exatamente isso. Você não interpreta só dispositivos de forma linguística. Se fosse dessa forma, você abriria a mão, por exemplo, da aplicação ou não do que nós estamos conversando aqui, né? Porque se você olhar friamente a linguagem daquele, não digo nem norma, né? do preceito ali, né? do enunciado prescritivo, se você interpretar friamente o enunciado prescritivo, você vai dizer não pode, né? Passa para a próxima. Só que, peraí, né? Você tem que interpretar muito mais ricamente a situação. Você não pode ficar preso àquilo ali, né? Eu acho que essa visão de achar que o direito é só linguagem está talvez um pouco ultrapassada, eu acho, né? Eu já me desiludi disso desde há 20 anos atrás. Eu fiz mestrado e doutorado lá na PUC com esse pessoal aí desse negócio da linguagem aí. Eu me lembro que teve uma aula no final lá que teve uma moça que ela chorou porque ela descobriu que a linguagem não levava à verdade, entendeu? É um negócio meio estranho, mas enfim. Eu não me iludo desde lá de trás sobre esse negócio. Eu acho até legal isso, tal, mas é muito pobre isso. Eu prefiro ler 20 livros do Miguel Reale do que um livro desse pessoal que fica nesse negócio da linguagem, dessa coisa aí. E olha que eu li muito disso. Para fazer minha tese de doutoramento, fiz sobre a interpretação do direito. Eu li muito, eu comprei livro para caramba, tenho livro para caramba desses caras de lógica, de enunciação enunciada, dessas coisas aí, mas aí eu leio o Miguel Reale, e o Miguel Reale fala da plasticidade do direito, isso me encanta muito mais. Eu leio o Larens, por exemplo, o Larens ele fala do tempo no direito, vocês precisam ler essa parte, quem gosta de ler, precisa ler essa parte que ele fala do tempo, que ele fala que tem aquele François Host, não sei se você conhece esse livro, François Host, O Tempo do Direito. Não, eu não li, eu já vi esse cara, mas essa passagem do Larens é um pedaço no capítulo da interpretação que não precisa ler mais nada, não precisa ler mais ninguém. E que ele fala o seguinte, olha, o direito ele segue a sua vida e o tempo vai seguindo a sua vida e a vida vai seguindo o seu curso. E a vida vai mudando, e ela vai mudando, ela vai trazendo novas coisas, novos desafios para você novos desafios para o jurista, e o jurista ele tem que ficar atento a isso. Eu estou com o livro do Larens aqui, eu peguei hoje no escritório, fui hoje pegar, porque eu estou escrevendo alguma coisa sobre esse assunto aí. Tem o Larens, tem o Miguel Reale, tem o Carlos Maximiliano também, que é outro espetacular. Tem umas passagens que são fantásticas. E a gente tem tanta situação prática no dia a dia, né? Porque assim, hoje com tecnologia, o que tem surgido de coisas novas, de situações novas, que se o direito não se adequa, né? Se ele não se molda, né? Não resolve, né? Porque aquela situação é uma situação nova, que ninguém nunca pensou, e teria que mudar a regra, teria que mudar a norma, teria que mudar a lei. Enquanto não muda, você tem que adequar aquilo para a situação real, né? Porque senão, como é que você responde isso, né? É o caso da internet, né? Lembra a internet quando veio e tal, e toda essa discussão, ICMS e ISS, não é porcaria nenhuma, o que incide sobre isso, né? E até chegar num conceito, né? E, infelizmente, o nosso judiciário não respondeu a pergunta, né, do que é aquilo, né, então fica o vácuo. Mas né? Será que foi feita a pergunta direito? Esse é o problema, concordo. Uma vez eu falei com um ministro do STJ, a gente foi pedir um parecer dele, porque eu trabalhava numa empresa, e ele estava conversando ali naquela coisa, um gaúcho, fomos lá em Porto Alegre.
E aí vai, conversa vem. Ele falou assim, pessoal, veja bem, olha, às vezes as coisas chegam no tribunal, elas chegam no juiz quadradas. E elas vêm para o tribunal quadradas. Elas vêm, a bola vem quadrada. Então, às vezes, não dá para você consertar o avião quando o avião já está no ar. Às vezes dá, mas às vezes não dá, ele falou. Não, é complicado isso. Um pedido mal feito acaba com uma tese. E não prejudica só uma pessoa, porque seria menos pior. Prejudica todo mundo, né? Porque vai chegar no Tribunal Superior, vai formar precedente, vai formar jurisprudência. Que é aquele tal negócio. Para desfazer é difícil. Depois que o negócio está arraigado, para você mudar aquilo é complicado. Você não pode deixar chegar. Não, eu concordo. Vamos longe, né, Dilma? Vamos pegar aquela tese da dedução da perda da base de cálculo PIS/COFINS, não é? Que chegou lá no STJ, no Supremo, de maneira totalmente errada, eu entendo. A tese foi errada. Que equiparar aquilo como venda cancelada, né? E oscilar essa tese, você vê. É o exemplo tipo que você está falando. Infelizmente, o colega que conduziu a tese usou a tese errada e chegou lá e acaba prejudicando todo mundo, né? Não é isso? Chegou lá e aí depois que chegou lá, para você desfazer é difícil, cara. Porque já está pronto lá, o cara também não vai precisar nem estudar mais. Às vezes foi algum vendedor de tese, Pedro, sabe esses vendedores de tese, assim? Sim. O cara vai vender exclusão de CMS em prestador de serviço, sabe? Assim, uns caras malucos, e que fala que você não recolhe CMS. Não, mas não tem problema não, é aí também, sabe? A gente vê muito isso. Então muda de CMS, muda para ISS. A gente vê muito, cara. O cara vendendo, vendendo crédito, LTN, né, Pedro? Sim. Mas a gente vê, viu, João, porque o Edmar, sim, assim, eu diria, além de ser um excelente jurista, né, ele conhece muito de contabilidade, é um dos caras que mais conhece contabilidade hoje no Brasil, né? E a gente vê que tem muito, né, Edmar, muito profissional que não conhece contabilidade e não entende o que está analisando ali, o que vai fazer defesa, o que vai propor, né, por falta de conhecimento contábil e de fazer a pergunta correta para a empresa, e na hora que você vai fazer a defesa, ou recurso, ou ação judicial, ela vai tão quadrada e fica difícil para o julgador. Eu que fui julgador, eu sei, eu pegava cada recurso ali, Edmar, e falava, meu Deus do céu, o cara tem direito, o cara tem razão, mas ele não era capaz de fazer o básico, né? Às vezes não ajuda. Resolve. O cara veio lá escrevendo 100 páginas de nada, que é vazio, né? Porque aquilo que vai te ajudar, sendo que bastava assim 2 pagininhas assim, 2 parágrafos e juntava, por exemplo, um razão contábil ali para poder demonstrar que a pessoa tem direito. Eu lembro uma vez que tinha um caso que a advogada foi fazer sustentação oral na minha turma, e ela fez sustentação oral de 15 minutos, aquela coisa cansativa, aquela coisa chata, e era um caso de decadência e ela não tinha negado. E aí de ofício, que eu era o relator, eu falei, não, tem um caso de decadência aqui, ela ficou com uma cara, sabe, ela ganhou, mas não sabia por que ganhou, né? Ela ficou assim, assustada porque ela não alegou aquilo, né? E estava com o cliente, aliás. E estava com o cliente ali. E o básico, né? Isso é muito comum, né? Comum. João, tá sem som. Não estou ouvindo. João, agora sim. Agora sim? Pronto. Fala, João. João, tá sem som, João. Sem som, João. Oi. Agora sim. Tá com mau contato aqui. Pronto. Estão me ouvindo? Estão te ouvindo. Infelizmente, eu estava falando, né, Pedro, que as pessoas ignoram a importância da contabilidade para a advocacia tributária. Eu diria que ela não é necessária, ela é imprescindível, né? Ela é condição suficiente e necessária. A pessoa que não tem noções básicas, pelo menos básicas, né? Saber o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um PL, né? Noções básicas, rasas mesmo. Não tem como
dizer-se tributarista, né? Aliás, eu comento que eu tenho muito medo de dizer que eu sou tributarista, ainda mais perto de um Edmar da vida, assim, sabe? Ainda mais perto do Pedro. Falei, rapaz, eu não, cara, eu estudo às vezes aqui, eu pego um livro, entendeu? Basta para nós, cara, basta para nós. Eu dou minha cacetada aqui, cara. O importante, João, o importante é a atitude, o coração, cara. Se você for uma pessoa aberta para aprender, beleza, cara, isso é uma questão de... Você é novo ainda, você tem tempo. Basta você se dedicar que você chega lá. Não tem erro, não tem erro, não tem erro. Tomara, né? Tomara, porque, puxa vida, rapaz, eu vejo uns caras aí que eu sou um tributarista, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, o que você sabe? Vamos lá. Você só fica arguindo aí prescrição intercorrente em execução fiscal. Você acha que isso é ser tributarista, cara? Toma vergonha nessa cara, rapaz. Porra. Mas aí, João, você tem que pensar o seguinte, rapaz, que o pessoal tem boleto para pagar, né, João? Então, mas aí, pô, fala que, né? Pô, agora dizer tributarista e bota lá, que não sei o que faz o diabo a quatro, faz planejamento tributário. Planejamento tributário, rapaz, dá vontade de falar assim, você tá doido, rapaz? Aí não dá não, cara. Aliás, aproveitando o tema, o gancho aí, João, queria até ouvir do Edmar, que eu vi um artigo que você fez comentando de uma decisão do CARF, Edmar, daquela redução de capital, que o bem chega na pessoa física, depois vende para a pessoa física, e o pessoal vende para tributar menos. Em vez de tributar na pessoa jurídica, tributa na pessoa física 15%. O CARF deu uma decisão recente. Eu queria que você comentasse sobre isso, que é um tema, acho que é bastante interessante. Então, esse caso do CARF, existe uma norma, né? Existe uma norma que diz que se uma empresa colocar um bem na mão do sócio por via de redução do capital, ela pode fazer essa redução por valor contábil, né? Ela pode escolher o valor de mercado ou o valor contábil. Perfeito. Se ela fizer por valor de mercado, o ganho de capital estoura nela. Se ela fizer pelo valor contábil, o eventual ganho de capital estoura na mão do acionista, comprador, que tem uma tributação menor. E foi esse o caso lá que chegou lá no CARF, né? O que eu disse com relação àquele assunto é que o CARF ele tem um problema, porque mesmo existindo uma norma dizendo que você pode fazer assim, fazer assado, eles insistem em dizer que você não tem o direito. Eles estão dizendo o seguinte, olha, para você fazer isso, você precisa cumprir alguns requisitos que não estão na norma e que eles também não dizem. Esse caso dessa redução que chegou lá no CARF, Câmara Superior, inclusive, ele diz o seguinte, olha, você... eu vou glosar esse planejamento porque é o seguinte, você não mostrou e não provou o cumprimento da norma do direito civil que trata da redução do capital. Você não disse por que você fez a redução do capital. Você não disse a razão pela qual você não fez porque você fez a razão a redução do capital. Você não disse por quê. Você não disse por quê. Aí o que eu escrevi lá, e aí ele entra em algumas situações, ele começa a criticar a lei, que a lei devia ser assim, devia ser assada. Eu disse lá, olha, ele não julgou o caso, ele julgou a lei. Ele acha que a lei está errada, então, como a lei está errada, ele não vai aplicar a lei. E ele aplicou a lei ali, colocando esse requisito de não ter justificado a redução do capital, e assim de passar sem dizer uma coisa. Aí o que eu disse lá é o seguinte, olha, se você lesse alguma coisinha sobre a redução do capital, você ia ver que a redução do capital, ela tem a norma que trata da redução do capital, que dá 90 dias, no caso 60 dias no outro. Essa norma, ela é uma norma destinada aos credores.
Isso mesmo. É uma norma de proteção dos credores. É um prazo para que os credores possam se manifestar, porque eles possam se manifestar se entenderem que, ao transferir bens do capital para o sócio, isso diminuiria a sua garantia, porque a garantia desses credores estaria, né, nos ativos ou no capital. E ele simplesmente não levou em consideração isso. Aí, então, o que eu disse ali? Eu falei, se ele tivesse razão para dizer que ele poderia glosar o planejamento com base naquilo que ele disse, que ele não provou ou não justificou, ele para manter, ele teria que justificar. Aí, então, ele teria que dizer o seguinte, então caberia ao fisco provar que os credores foram prejudicados, né? Foram prejudicados, exatamente. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Simplesmente nada a ver com a outra. Então, o grande problema desse planejamento... Estão ouvindo? Estou te ouvindo. Estou ouvindo. Então, o grande problema desse planejamento, Pedro, é o seguinte, é que eles pegam um negócio depois de 4, 5 anos que aconteceu, vão julgando depois de 7, 8 anos, e é o seguinte, aí eles vão armando bombas durante o caminho, minas, né? Então, a primeira mina é o auto de infração. Se você destrói aquela mina, aí eles vão criando outro na DRJ, eles vão agregando coisas que não estão no auto e que ele não te deu oportunidade de falar, e chega na Câmara Baixa, e às vezes na Câmara Superior eles vão agregando coisa. Aí, meu amigo, é o fim do mundo isso. É o fim do mundo. Concordo, Edmar. E o problema, né, Edmar, que assim, ainda bem que esse negócio do voto de qualidade passou, e espero que mantenha e não seja julgado inconstitucional, né? Porque você pode até ganhar na turma baixa, chega na Câmara Superior, ela está de tal jeito, de tal forma, que existe uma pressão tão grande que era só voto de qualidade, mesmo, né, mostrando tal, mesmo, sabe, tendo lá, que você falou, não tem fundamento nenhum um caso desse aí, porque a pessoa não está fazendo uma simulação, não tem fraude, não tem nada aí, não tem dolo, né, assim, nesse caso, né, eu diria, é o planejamento mais conservador que hoje tem, né, de fazer uma operação dessa, porque primeiro você tem que esperar 60 ou 90 dias para o credor se manifestar. E a junta só aprova a operação de redução de capital depois desse prazo, né? Não é uma coisa, um caso separa. A eficácia é depois do prazo. E você não tem... não é uma casa separa de 2 dias, de 1 hora, né? É uma coisa que você tem que esperar um tempo para fazer. E aí, assim, você está reduzindo porque pode ser capital excessivo, você não precisa justificar, você reduz o capital, estou devolvendo para o sócio. Aí tá, mas o capital excessivo, quando você fala o capital excessivo, é exatamente nesse sentido. Ele pode dizer que é excessivo e não precisa justificar. Ele só tem que justificar perante os credores. E se ele provar, e quem acusa é que tem que provar, né? Se ele provar que não houve prejuízo aos credores, quer dizer, nenhum credor essa prejudicialidade do credor, ela é relativa, porque se ele pagar o credor, falar, acabou, eu vou fazer a redução do capital, aí é um abraço. Ou falar, não, você está com problema, você quer uma garantia adicional? Eu te dou garantia daqui, vou fazer a redução do capital. Não tem problema nenhum. Mesmo que tenha problema com o credor, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode fazer redução do capital. Embora a norma seja para proteger o credor, se você garantiu aquele credor que reclamou, está tudo certo. E aí vai aquela coisa, né, Edmar? Você tem a opção de fazer uma opção menos onerosa do que a lei permite, e mesmo fazendo essa opção, você tem a surpresa que é o auto de infração, e aí chega... Então, que é um motivo que ele não alegou lá no auto de infração. Esse é o ponto. Aí o negócio lá na frente, ele toma porrada por um outro motivo que ninguém nem cogitou. Ele não teve chance de defesa. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E aí virou uma verdade, né? Não, virou agora, depois para desfazer o que a gente sempre diz, né? E uma outra questão também que eu vejo na advocacia
que a fluidez da palavra simulação para o fisco, né? Porque eu, sinceramente, se você fizer um estudo de tudo que ele chama de simulação, você não entende, né? João, não dá para entender bem uma o que loteria, que ele... Esse negócio é uma loteria, porque se você olhar ao longo do tempo, né, e aqui os velhos é que te ajudam nisso, eu sou velho nisso. Se você olhar ao longo do tempo, vocês vão ver que eles vão existem palavras da moda. Então, por exemplo, no passado era o abuso do direito, depois era abuso de forma, depois o abuso do direito, depois veio o propósito negocial, tudo junto com a simulação. Então, a simulação... Tá... Aí eles viram que na simulação é um negócio grave, eles precisam provar, eles têm que provar, tal. Então, aí eles vêm com essas figuras menos graves. Então, vem com abuso de forma, abuso do direito, propósito negócio jurídico indireto, né, João? Negócio indireto, exatamente. Aí hoje, ficam naquela conversa... Hoje não se fala mais em simulação. Se fala em planejamento tributário abusivo. Essa é a bola da vez. Sim, mas aí o que eles fazem? Que eles vão criando. Aí eles usam algumas vezes, né? Aí antes usavam muito o parágrafo único do 116. Aí começaram a tomar a pau, né? Aí eles usam sem usar. Aí começa a usar o 118 ou 108? 118, né? 108. Usam também um outro que eu não estou me lembrando agora, só que eles não dizem o que está dizendo que eles dizem. Exatamente. Aí você faz uma defesa... Desconsideram a personalidade jurídica sem dizer que estão desconsiderando. Exato. Aí eu falo, meu Deus, peraí, mas isso aqui, qualquer livro de direito tributário básico, né, aquele livro facilitado, diz que isso aqui não tem sentido. Né? E você pode pegar todos os autos de infração, e eu peguei alguns aqui, né, de valores que eu tenho uma empresa e o camarada fala que eu tinha que ser na pessoa física, por exemplo. Tá? Esses são clássicos para eles usarem esses artigos 118 sem o menor cabimento, sem a menor motivação. Então você não sabe nem o que você fala perante numa defesa dessa. Né? Então, é uma coisa muito complicada mesmo. Porque, como você falou, Pedro, o fisco, aí voltando ao mérito da questão, o fisco não gosta de redução de capital, em regra, né? Não gosta de redução de capital. Aí ele coloca lá, não, desde que você justifique a sua redução de capital, não tem problema você reduzir. Tá, mas isso está na lei, João, mas isso está na lei, esse é o ponto. Se o CARF diz hoje, se o CARF vem e diz, ele bota numa súmula, por exemplo, redução do capital tem que justificar. Tudo bem, eu estou de acordo, cara. Aí, beleza. Essa é a regra? Ok. Mas ele nunca disse isso, cara. Esse é o ponto, ele nunca disse. É verdade, Se ele disser, eu estou de acordo. Se ele disser, eu estou de acordo. Eu acho que é razoável ele pedir isso, entendeu? Mas agora ele não pode, com base numa omissão dele, pedir lá no fundo quando o cara não pôde contra-argumentar. Aí complicou. Fica difícil, concordo com você, Dimar. E o problema, viu, João, que acontece é que a Receita, né, ela, de tempos em tempos, ela escolhe temas para autuar, né? Então eles ficam lá, fazem o levantamento e vejam, as empresas estão fazendo muito incorporação às avessas, então vamos lá fiscalizar e, bom, pega lá e autua. As empresas estão fazendo muita operação de ágio, vai lá e autua. As empresas estão fazendo muito debêntures participativas, vai lá e autua. E aí, como esgotou os assuntos, vamos ver o que dá para poder autuar. Redução de capital. Então, vamos pegar e autuar. O caso separa, né? Tanto é que teve um ano, eu lembro que nos relatórios de inteligência da Receita que eles divulgaram, estava lá, um dos grandes temas de autuação esse ano vai ser, por exemplo, incorporações avessas, ágio e debêntures. E eles colocavam lá, e a expectativa de arrecadação é não sei quantos bilhões de reais por força dessa arrecadação. Então, eles ficam procurando, tem um grupo específico que eles ficam estudando as teses, né, que o pessoal faz, inclusive, eles se infiltram em seminários, né, Edmar? Edmar já deve ter visto, né, Edmar? Ficam lá, quietinhos, só anotando. E aí vê o que o mercado está fazendo. Depois volta lá internamente e vai buscar lá os contribuintes.
Então tem esse tipo de inteligência também. E o grande problema é o seguinte: não se forma uma jurisprudência racional para que você, com base nos precedentes, tome decisões mais seguras. Segurança né? jurídica, Então, segurança jurídica. por exemplo, você deu aí a opinião do caso Separa, do Incorporação às Avessas, né? Poxa, você mesmo deve ter, evidentemente, visto que tem tem decisão permitindo, tem outra decisão negando, aí depois, tempo depois, tem permitindo e tem negando. Aí você... Sim, mas qual o parâmetro? Porque se falasse, olha, um parâmetro... Se o cliente assim, chega para você assim, e assado, pergunta o que diz o CARF, não dá para saber. não dá para saber. Aí você... Não, na verdade, você tem que perguntar para o cliente assim, você quer correr muito risco ou pouco risco? Ou médio risco? Porque pouco também não... Né? Médio, então você faça a incorporação, né? Você pega a sua empresa que está com prejuízo, incorpora, demora um tempo, faça todo floreia toda a situação e reza, certo? E reza, porque pode dar errado, a depender da empresa, a depender do faturamento, a depender de N fatores também, né? Depende do caso, né, João? Sabe o que é o problema, João? É assim, a gente não pode generalizar. O problema é que, em muitos casos, às vezes o empresário, principalmente o empresário brasileiro, ele quer economia rápida, né, a qualquer custo. Então, ele quer implementar rapidinho, né? O Dimar né, deve ter visto muita situação assim, né? E aí, realmente, esse tipo de caso, assim, a gente fala planejamento, o próprio nome fala, é planejamento, tem que planejar a coisa. Então tem que ter começo, meio, fim, tem que levar um tempo de maturação. Você não dá para fazer em 2 horas, em 1 hora, né? E aí tem gente que defende, não, mas a lei não veda, né? A lei não fala nada, né, Edmar? Não proíbe, né? Mas acho que isso já está superado, né? Tem que realmente... Hoje já não dá mais para você falar só com relação à legalidade. Não, o negócio não é proibido, então está permitido. Isso é complicado. Mas, enfim. Infelizmente, né? Eu não... Mas porque... isso é uma tendência mundial, né, João? Porque é a tendência mundial, cara. Isso aí não... aí que tá. A tendência aí do sujeito... por exemplo, quem estuda, por exemplo, direito societário, eu gosto de estudar e escrever, eu tenho livro, inclusive, sobre direito societário, eu leio muito direito societário dos americanos, eu gosto muito dos americanos. Os americanos, por exemplo, quando você abre os livros de direito societário, que são baseados lá nos precedentes, é tudo isso, é tudo baseado em justificações econômicas racionais, e não na letra da lei, entendeu? Eles vão na base do princípio. Então, o direito tributário ele teria que, em um momento, enfrentar essa questão. Olha, e enfrentar. O problema é que no Brasil nós estamos fazendo do pior jeito possível. Esse é o ponto. Eu acho assim, eu até concordo. O problema chama-se Constituição da República Federativa do Brasil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o judiciário é completamente diferente, né? Por exemplo, você vê na Alemanha, da onde muitos desses princípios vieram, a questão econômica, né? A análise econômica do direito tributário, a Constituição de lá, que é a lei fundamental, é completamente diferente da nossa. Então, eu vejo esse projeto BEPS, né? Que muitas pessoas trazem, porque é mundial, não sei o quê, então vamos colocar aqui. Mas será que a gente pode colocar aqui igual está lá fora? Né? Por exemplo, a gente lê o livro do professor Marco Aurélio Greco, e eu já li várias vezes os artigos dele e tal, gosto, concordo com algumas coisas, mas eu acho que ele esquece de alguns pontos, e não ele esquece, né? Muitos intérpretes do que ele escreveu esquecem, né? Porque tem esse problema também, né? Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que dizem que ele fala, né? Que é legal, o propósito negocial, por exemplo, é legal, mas a nossa Constituição admite isso?
essa é a questão, né? Porque a nossa, não sei até quando que a nossa Constituição admite isso, né? Houve duas medidas provisórias tentando regulamentar o parágrafo único lá do 116, que tentaram trazer o abuso de forma, né? Que tentaram trazer aqueles requisitos que todo mundo defende, como se eles existissem, para o direito tributário, eu digo, tá? E que não passaram, e que não foram convertidas. Então tá, o abuso de direito. Ah, mas o abuso de direito existe no direito civil. Sim, tá. Mas ele se aplica da mesma forma que no direito tributário? Aí tem aquela questão, né? Vários autores que defendem assim, mas aqui no direito tributário é lei complementar, cara. Ainda que esteja no direito civil, o direito civil é uma lei ordinária. Ah, mas isso não importa para cá. Será que não? Né? E outra coisa, se eu digo que algo é algo, onde que eu estou escondendo o algo? Né? Por exemplo, eu crio uma empresa para receber X, o valor. Aí por que eu fiz isso? Para reduzir minha tributação da pessoa física. Ah, tá aqui, ó, eu criei uma empresa, eu disse que essa empresa existe. Né? Ela realmente, ela fatura, tem um João Paulo Limitada. É completamente diferente do João Paulo pessoa física. Né? Então, onde está o abuso da forma, por exemplo? Ou onde está a mentira? Porque simular nada mais é do que mentir. Né? Onde está que eu não disse algo? Eu disse o algo. Está aqui, eu fiz a empresa. Inclusive registrada. Assim, desculpa, eu só posso estar falando uma grande bobagem, mas eu fico pensando sobre isso, porque aí alguns autores também dizem, não, mas espera lá, o 116, parágrafo único, ele não fala da infração criminal, né, na evasão propriamente dito. Quando ele fala lá de dissimular, ele está querendo dizer do encobrir o fato gerador que normalmente aconteceria. Né? Por exemplo, se eu recebo um valor na minha pessoa física, seria o normal eu receber na pessoa física, como o Guga lá, por exemplo. Seria normal o Guga, pessoa física, receber. Mas aí ele faz uma empresa, como se isso fosse um crime fazer uma empresa. Né? Não há nenhum impedimento dele fazer uma empresa. Ele faz a empresa. E dizem que ele está simulando só porque ele criou uma empresa. Então, assim, não sei. Desculpa, professor Edmar, se eu me alonguei aí na consideração. Não sei se eu falei muita bobagem aí, mas Fica tranquilo, eu não sei. João. Fica sossegado, rapaz. Abre o teu coração. Eu, sinceramente, não sei. Eu tenho muito medo com essas expressões aí, propósito negocial. Primeiro, se a grande pergunta, se o nosso sistema recebe essas entidades, né? Recebe o propósito negocial, porque tudo bem, nos Estados Unidos existe o propósito negocial, só que o sistema constitucional de lá é completamente diferente daqui, né? João, o grande problema é o seguinte, meu amigo, é que nós, tributaristas, pelo menos os mais jovens, os mais velhos já perderam a ilusão. Eles acham que tudo tem que partir da Constituição, cara. Não é bem assim, não. Por exemplo, você fala que o abuso do direito é uma figura do direito privado. Não é. É uma figura da teoria geral do direito. Existe abuso do direito, e existe desvio de poder e abuso de poder no direito público. Entendeu? Então, não são coisas assim tão diferentes assim, entendeu? Sim, sim. Na verdade, é uma questão um pouco mais teórica também, né? E depois desse breve relato vem a segunda pergunta, né? Se tem competência o fiscal, ou o fisco, de uma forma geral, para realizar a chamada desconsideração, né? Se aquele 116 lá dá esse poder a ele, porque lá está escrito dissimulação. Aí o camarada pega a palavra dissimulação e não, mas aqui dentro está escrito abuso de forma, abuso de direito,
e dentro do abuso de forma tem um requisito chamado negócio indireto, e seja lá o que é isso, que até hoje eu não sei o que é negócio indireto, já li 500 artigos e ninguém sabe o que é isso, e vem e fala... Negócio jurídico indireto? Eu tenho um livro bom para te indicar. Tem um livro bom para te indicar, do Ascarelli, você conhece? Livrinho fininho, sim, assim. Mas aí a gente lê lá. Quando eu digo que eu não sei, a gente lê, a gente fala, peraí, mas isso aqui não é. Aí você chega à conclusão que você olha a teoria, né, o conceito teórico, e olha o que você está estudando, o caso faz, isso aqui não é negócio jurídico indireto. Né? Aí não, você é tudo uma proposição, né, João? Tá, né? É tudo uma proposição, porque, veja, a questão é sempre a questão da qualificação do fato, né? Ele faz a qualificação do fato de acordo com a norma. Se a norma permite esse tipo de todas essas figuras que você está falando, ou não, aí é uma outra história. Né? Eu, por exemplo, nunca vi, não estou dizendo que não exista, tá? Eu nunca vi nenhum auto de infração em que ele usou o parágrafo único do 116. Vamos ver. Ele vai lá e desconsidera, já vi desconsiderar, já vi falar em propósito negocial, já vi falar em motivo extratributário, já vi de tudo. Mas ninguém nunca falou nessa coisa, não. Ele vai lá e qualifica o fato, dizendo, olha, essa norma você não pode, a redução do capital você precisa fazer isso. A constituição de uma pessoa jurídica supõe separação patrimonial, patrimônio próprio, tal, e aí você não tem empregado, você não tem ninguém, então é uma impressão de fachada. É tudo isso, velho. Uma miríade. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Se ele não cita o 116, eu estou falando em termos muito teóricos, tá? Muito. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Os últimos autos que nós defendemos aqui também não tinha. Não. Você já viu, Pedro? Não, porque eles não têm colocado, João, na prática, porque eles sabem se eles colocarem o auto é nulo. Então eles mesmos já são orientados para não fazer isso. Então, eles não dão milho para bode, meu amigo. Tem até citação, assim, eu já vi em termos de jurisdição fiscal, eles até citaram alguma coisa, mas não fundamentarem. Eles falam que existe a norma, só que como ela não está regulamentada, não estou aplicando, mas existe a norma que ela precisa regulamentar. Eu já vi isso. O que ele coloca? Ele coloca sempre na norma tributária. Ele fala, não, isso aqui, isso que você fez para bular a norma que manda tributar o ganho de capital. Aí ele fala, você deixou de cumprir aquela norma, não essa aqui do planejamento. Você descobriu aquela lá. Eles são inteligentes também. Claro. São. Aí vem a segunda consideração. Não sei se vocês... Eu queria a ideia de vocês. Se ele não fundamenta com 116, o parágrafo único, é mais um motivo também para nulidade por ausência de motivação. Porque como é que ele não diz a norma que lhe dá competência para descaracterizar? Porque se ele analisa, por exemplo, depende também da fundamentação. Se ele analisa, por exemplo, violação, abuso de direito, por exemplo, ou negócio, propósito negocial, que ele extrai o propósito negocial da palavra de simulação, que está lá no 116. Porque ele pode também pelo 149, eu nunca vi né? fiscal nenhum entrar nessa esparrela da dissimulação, cara. Por exemplo, o Casa Separa. O Casa Separa, ele pega e qualifica a operação como uma operação montada para burlar a norma do ganho de capital. O negócio da simulação depois, ele vem com relação à questão da multa qualificada, que é outra história. Sim, são coisas distintas. Só que, então, vamos lá. Então, não precisaria do 116, parágrafo único? Eles estão agindo como se ele não existisse, cara. Estão vivendo, estão seguindo a vida. É uma questão fática, não é uma questão de posicionamento doutrinário meu. É o fato, é isso que eu vejo. Não, é fato, João. No caso das autuações de PJ, né, que é os casos famosos aí de jogador de futebol, de artista, de jornalista, o que eles falam? Que você é uma reclassificação de rendimento, que
esse serviço é personalíssimo, é da pessoa física, você não poderia tributar na pessoa jurídica, então eu vou reclassificar o rendimento da pessoa jurídica para a pessoa física e vou autuar. E é engraçado que você tem autos com multa qualificada e autos sem multa qualificada, que uns eles têm, que aqui você realmente abusou, aqui realmente há uma simulação, que essa pessoa jurídica não existe, e outras não, aqui você errou. Aqui você errou, você deveria ter tributado na pessoa jurídica, não na pessoa física, então eu vou aplicar só 75%. Então, sim, cada autoridade fiscal autua de uma maneira, não existe uma regra pronta também entre eles. Cada caso é um caso, né? Como diz o outro. Tem um caso famoso, né, Edmar? Não sei se você chegou a acompanhar, que foi a venda do banco lá do Rio, acho que é do Pactual, se eu não me engano, que eles fizeram todo um planejamento para vender pelas pessoas físicas, e o físico entendeu que era abusivo e tributou o ganho de capital. Eu acho que eu lembro disso. Eu cheguei a julgar alguns casos também, e realmente havia ali uma interpretação um pouco rigorosa nesse assunto, e foram mantidas a maioria dos autos. E eles não entram nesse mérito de 116, de simulação, não. Eles reclassificam e... E a questão da simulação, ela entra depois, na qualificação. Ele olha para o fato e fala, putz, mas essa empresa aqui, ela não existe, você montou, é só uma papelada. Então, isso aqui é simulação. Aí a multa é qualificada. É isso aí. Mas a ofensa à legislação tributária é sempre a ofensa ou da tributação da pessoa física, porque ele é você contornou a norma que era da pessoa física, quer dizer, a pessoa física é que ganhou e você transferiu para lá. Então, é uma transferência indevida, um erro indevido. E se você faz, dependendo do erro, como ele vê o erro, ele fala, não, esse erro aqui é um erro grosseiro, é simulado, porque essa empresa não existe. O outro, ele toma alguns cuidados, tal, tem empregado, tal, tem outro sócio, tem outras operações. Cada caso é um caso. Ou seja, continua numa tremenda insegurança jurídica, né? Exatamente. Porque você não sabe. Assim, mas se eu tiver uma secretária, ou duas secretárias, ou três secretárias, se eu tenho uma sala de 20 metros, de 10 metros, de 100 metros, isso vai ser configurado. O que é? Então, assim... Bom, falamos bastante. Tem algumas considerações aqui. Eu vou ler aqui para a gente já indo avançando para o final. O Bernardo Oliveira, grande abraço a todos, especialmente a dois amigos que a PwC Price me deu, Edmar e Anan. Bernardo Oliveira aqui. Valeu, Bernardão, um abraço. Um abraço, Bernardo. Grande amigo. Abração. O Márcio Robson Costa. Falta no governo um comitê gestor para monitorar todas as questões que tangem a tributação, enquanto estabelecido o estado de calamidade. Não tem comitê gestor nem da própria doença, quanto mais a tributação, né? Eles estão batendo cabeça lá, igual uns demente mental lá. Os caras estão discutindo se vão mandar a proposta de emenda, né, para a PEC do tributo ou não. Pô, pelo amor de Deus, cara. Oh, Deus. Vamos lá. Bernardo, de novo. Infelizmente, quando isso for julgado, ninguém vai lembrar da situação atual. Vão olhar a letra fria da lei. Está falando da dedução lá agora, né? Para quem fizer as doações. De novo, Márcio, se não me falha a memória, tem um PL que trata das doações em período de Covid. Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar? Tem sim. São dois projetos de lei. Eles estão capitaneados por um amigo nosso, o Helenilson Pontes. Ele foi proposto por um delegado lá, um deputado lá do Pará, e que ele tá botando na lei esse negócio. E se a lei sair, seria ótimo. Excelente. Muito bom saber disso. Ele fala dos créditos do PIS/COFINS e das doações. São dois projetos de lei. Que bom, você podia chamar o Helenilson depois para falar aí.
Tomara. Ele é bom de fala também. Vamos chamar. Vamos chamar chama sim. Chama ele. O Bernardo de novo, o Bernardo Oliveira, concordo com o Edmar na teoria, mas a prática vai ser bem diferente. Bom, não sei do que ele está falando aqui. Os autos não virão agora, virão em 3 ou 4 anos e vão ser restritos à lei, infelizmente, né? Márcio Robson Costa, de novo, concordo com o professor Edmar que a lei não foi escrita para esse estado de pandemia, de calamidade, de estado de guerra, mas o processo administrativo fiscal é pro legis, infelizmente. O que mais? Márcio Robson Costa, penso que esse papel de flexibilizar o direito teria, quem sabe, o caminho seria, mais uma vez, o judiciário. É verdade. Talvez essa flexibilização ela tenha mais chance de obter êxito no judiciário, né? Até por uma questão de obrigatoriedade de seguir a lei, né? Que tem os agentes públicos, né? Sem embargo, né? Aqui a gente, como nós estamos numa live aqui entre amigos, aqui nós estamos abrindo o coração, falando as coisas que é possível. Ninguém tem segurança de nada, de que vai ser assim ou vai ser assado. Nós achamos que deveria ser assim e não assado. Sim, sem dúvida. Tomara que tenha alguns fiscais, alguém do CAF nos assistindo, para ficar com o coração mole no momento certo. E não esquecer, né? Não esquecer desse momento que a gente está vivendo. Não esqueçam, pessoal, daqui a 3, 4 anos e 11 meses, tá? Não esqueçam. Bernardo Oliveira, de novo, não existe direito tributário sem o conhecimento contábil. Eu acho que quanto a isso não há a menor dúvida, né, Pedro? Sim. Esses caras que ficam lendo esses manuais tais e tais, cara, é importante, mas vamos avançar, né? Vamos avançar, porque não adianta tu ler isso aí sem saber ler um balanço, meu amigo. Né? Não, e aquilo que você... Verdade. É aquilo que você está falando, né, João? E o Edmar falou também. Não tem advogado bom sem conhecer o fundamento, né? Você tem que ter um bom fundamento de direito, fundamento contábil, para poder se dizer um bom advogado, porque sem fundamento você não é nada. Como é que você vai saber de ágio se você não tem noção de contabilidade? Fala para mim. Como é que sabe ágio sem ter noção de contabilidade? Não tem como. Eu estava conversando outro dia com uma colega que ela pediu ajuda, que ela estava terminando, estava escolhendo a tese de mestrado dela, que ela estava fazendo, e ela ia falar sobre lucro exterior. E ela veio conversar comigo, tudo, e ela confessou, Pedro, eu não consigo ir para frente porque me falta noção contábil. Que ela não sabia que era equivalência patrimonial, por exemplo. Né, Edmar? Não tem como falar em tributação lucro exterior se você não conhece equivalência patrimonial. É o básico, é o beabá. É o beabá. E aí a pessoa tem que estudar. Isso é só o número 1, né? Assim, só o basicão para você continuar tomando pedrada pro resto, né? Porque não tem nada fácil nessa história, né? Sim. Mas depois que você começa a estudar, também não é difícil, João. É aquela coisa, né? Depois que você começa a estudar, tomar gosto, né, Edmar? A caixa de Pandora se abre, né? Você precisa ter paixão, cara. Tendo paixão, dá certo. Vou seguir. Eu gostei do Edmar, porque ele sempre vem com essa, tenha paixão, claro, tranquilo. Tem que suar, claro, né? Não basta só paixão, não basta só emoção, né? Você tem que ler ali, ó. Eu falei, eu tô com o livro do Larens ali, ó. Acabei de pegar hoje lá no escritório. Né, é o que eu falo, muita gente me pergunta, né, que tem dificuldade para passar na prova da OAB. Olha que interessante. Só sair um pouquinho do tema, mas... Aí o camarada me... será que se eu assistir vídeo aula eu passo? Não, é claro que não, né? Lê, né, meu amigo? Senta a bunda, leia. Tá querendo vida mansa, pô? Bom. Ai. Então é isso, gente. Eu acho que houve muitas considerações aqui, dando parabéns, falando que só tem só tem fera na live. Eu tenho certeza disso. Trazer o professor Edmar e o professor Pedro é sempre fantástico. Claro que o professor Edmar já está convidado, né, Pedro? Para muitas outras aí. Vamos ver se a gente faz uma sobre ágio, né, Pedro? Aspectos controversos sobre o ágio interno
na jurisprudência do CARF. Já até pensei no tema da live e deixar vocês dois aí dando essa aula para a gente. Então, eu queria agradecer muito ao professor Edmar por esse quase 1h30, faltam 5 minutos para 1h30 de live. Queria agradecer muito ao Pedro também por mais uma vez ter a disponibilidade aqui de participar conosco. E deixar, obviamente, o próximo convite, que já está feitíssimo. Muito bom, João. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo pessoal que assistiu. Um abraço para o Bernardo. Um abraço a todos. É uma satisfação estar aqui. É uma felicidade muito grande reencontrar o Pedro nessa virtualidade aqui e dizer que eu estou aqui à disposição. Se quiserem me convidar, eu farei de bom coração. Porque eu estou sempre pronto, como diz o outro, eu nasci pronto, né? E eu estou sempre apaixonado por esses temas, entendeu? Então, é um estado de paixão duradouro. Então, eu gosto disso. Muito obrigado, até a próxima. Que bom. Obrigado, João, pelo convite aí, tá mais uma vez aí com você, né, juntos, aí o Edmar por ter aceito aí, ter nos honrado aí com a sua presença, seus conhecimentos, né? E espero que o pessoal tenha gostado aí, que está assistindo em casa aí. Bernardo, um abraço, né? Tô vendo aqui o Márcio que nos assistiu, a Sandra, né? A Samara, né? Que nos elogiou também, Marisa. Então, o pessoal aí tudo aí, muito obrigado pelo prestígio de estar nos acompanhando, né? E guardar para uma próxima, né, João? Vamos escolher o tema com carinho, né? Vamos escolher um tema com carinho e o professor Edmar já está convidadíssimo. E vamos sim para uma próxima, porque é sempre uma aula, né? Tô aprendendo, sim, né? Pô, tô aqui devagarzinho, sexta-feira à noite, mas já tô escrevendo as coisas todas aqui. Ah, que bom, João. É isso aí. É isso aí. Talvez daqui a uns 30 anos eu aprenda. Um abraço, eu aprendi gente. Até hoje, cara. A gente tá sempre aprendendo, viu? Pô, o cara tem um livro de 700 páginas e não sabe, pô. Esse livro já chegou a 1000 páginas, cara. Já chegou a 1000 páginas esse livro. Teve uma edição que chegou a 1000 páginas. Olha só. Aí eu fiz uma lipoaspiração nele. Tá certo. Falou, gente. Até a próxima, então. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.